Fala rapaziada, beleza? Vamos ao jogo de hoje, domingo, dia 14 de setembro. Desse domingão, dia 14 de setembro, Brasileirão Série A. Vamos ao Brasileirão Série A. Atlético Mineiro versus Santos. Atlético Mineiro recebe o Santos. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? No Premiere. Esse jogo é no estádio Arena MRV. São Paulo versus Botafogo. São Paulo recebe o Botafogo. Horário de jogo às 17h30. Onde assistir esse jogão? TV Globo e Premiere. Esse jogo é no estádio do Morumbis. Olha o Flamengo aí, gente. Juventude versus Flamengo. Juventude recebe o Flamengo. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? No Amazon Prime. Esse jogo é no estádio Alfredo Jaconi. Vasco da Gama recebe o Ceará. Vasco recebe o Ceará. Horário de jogo às 20h30. Onde assistir esse jogão? Sport TV e Premiere. É o jogo do Vasco da Gama. Esse jogo aqui é no estádio do São Januário. Red Bull de Bragantino versus Sport. Red Bull de Bragantino recebe o Sport. Horário de jogo às 11 horas. Onde assistir esse jogão? No Premiere. Esse jogo é no estádio Cícero de Souza Marques. Brasileirão Série B. Vamos ao Brasileirão Série B. Operário versus Cuiabá. Operário recebe o Cuiabá. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no estádio Germancouge. Atlético Clube versus Botafogo. Atlético Clube recebe o Botafogo. Horário de jogo às 18h30. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no estádio Joaquim Portugal. Campeonato francês. Vamos ao campeonato francês. PSG versus Lens. PSG recebe o Lens. Horário de jogo às 12h15. Onde assistir esse jogão? Cazé TV. Esse jogo é no estádio Parques dos Príncipes. Lille versus Toulouse. Lille recebe Toulouse. Horário de jogo às 10 horas. Onde assistir esse jogão? No Cazé TV. Esse jogo é no estádio Pierre Mauroy. Istambul recebe River. Istambul recebe o River. Horário de jogo às 12h15. Esse jogo é no estádio La Mainau. Brest versus Paris. Brest recebe o Paris. Horário de jogo às 12h15. Esse jogo é no estádio Francis Leblanc. Metz recebe o Angers. Metz recebe o Angers. Horário de jogo às 12h15. Esse jogo é no estádio Saint-Symphorien. Rennes versus Lyon. Rennes recebe o Lyon. Horário de jogo às 15h45. Esse jogo é no estádio Raizon Parque. Campeonato La Liga. Vamos para o Campeonato La Liga. Barcelona versus Valência. Barcelona recebe Valência. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? ESPN e Disney+. Esse jogo é no estádio Camp Nou. Celta versus Girona. Celta recebe o Girona. Horário de jogo às 9 horas. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no estádio Balaidos. Levante versus Betis. Levante recebe o Betis. Horário de jogo 11h15. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no estádio Ciutat de Valência. Osasuna versus Rayo Valenco. Osasuna recebe o Rayo Valenco. Horário de jogo às 13h30. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no estádio El Sadar. Campeonato Italiano. Vamos ao Campeonato Italiano. Roma versus Torino. Roma recebe Torino. Horário de jogo às 7h30. Onde assistir esse jogão? No Disney+.
Esse jogo é no Estádio Olímpico de Roma. Atalanta versus Lens. Atalanta versus Lens. Horário de jogo às 10 horas. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no Estádio Atleti Azzurri. Pisa versus Udinese. Pisa recebe Udinese. Horário de jogo às 10 horas. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no Estádio Rumi Anconetani. Sassuolo versus Lazio. Sassuolo recebe o Lazio. Horário de jogo às 13 horas. Onde assistir esse jogão? ESPN 4 e Disney+. Esse jogo é no Estádio Cittadel Tricolore. Milan recebe Bologna. Milan versus Bologna. Horário de jogo às 15h45. Onde assistir esse jogão? No Disney+. Esse jogo é no Estádio San Siro. Copa Intercontinental. Vamos à Copa Intercontinental. Pirâmides FC versus Auckland City. Pirâmides FC recebe o Auckland City. Horário de jogo às 16 horas. Esse jogo é no Estádio 30 de Junho Estádio. Campeonato inglês. Vamos para o campeonato inglês. Manchester City versus Manchester United. Manchester City recebe o Manchester United. Olha que clássico. Campeonato inglês. Horário de jogo às 12h30. Onde assistir esse jogão? ESPN e Disney+. Esse jogo é no Estádio Etihad Stadium. Burnley versus Liverpool. Burnley recebe o Liverpool. Horário de jogo às 10 horas. Onde assistir esse jogão? ESPN e Disney+. Esse jogo é no Estádio Turf Moor. Campeonato Alemão. Vamos ao Campeonato Alemão. Pauli versus Augsburgo. Pauli recebe o Augsburgo. Horário de jogo às 10h30. Onde assistir esse jogão? No OneFootball. Esse jogo é no Estádio Melitor Stadion. Borussia versus Werder Bremen. Borussia recebe o Werder Bremen. Horário de jogo às 12h30. Onde assistir esse jogão? OneFootball. Esse jogo é no Estádio Borussia Park. Brasileirão Série C. Vamos ao Brasileirão Série C. Londrina versus Floresta. Londrina recebe Floresta. Horário de jogo às 16h30. Onde assistir esse jogão? DAZN e Sportnet+. Esse jogo é no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. Ponte Preta versus Brusque. Ponte Preta recebe o Brusque. Horário de jogo às 19 horas. Onde assistir esse jogão? DAZN e Sportnet. Esse jogo é no Estádio Moisés Lucarelli. Brasileirão Série D. Vamos ao Brasileirão Série D. Maranhão versus Santa Cruz. Maranhão recebe o Santa Cruz. Horário de jogo às 16 horas. Onde assistir esse jogão? Em Metrópolis. Esse jogo é no Estádio do Castelão. Brasileirão Feminino. Vamos ao Brasileirão Feminino. Brasileirão A, Feminino. Corinthians versus Cruzeiro. Corinthians recebe o Cruzeiro. Horário de jogo às 10h30. Onde assistir esse jogão? TV Globo, Sport TV e TV Brasil. Esse jogo é no Estádio Neoquímica Arena. Para você que acompanhou até agora, é porque você gosta do nosso conteúdo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais.